Eu não vou negar que eu assisti Longlegs com a expectativa lá no alto. Isso não é algo que se deve fazer, principalmente se tratando de um filme de terror. Também não vou dizer que o filme foi uma decepção pra mim, porque decepção seria se eu tivesse dado uma nota, sei lá, 5 pra ele, e pra mim ele foi um 7,5. Mas eu imaginei sim ele um pouquinho diferente, eu vou te explicar onde. Em Longlegs acompanhamos a agente do FBI, Lee Harker, que começa a investigar casos de assassinato que vem acontecendo há 30 anos com diversas famílias e que aparentemente foram cometidos pela mesma pessoa. E como eles sabem que foram cometidos pela mesma pessoa? Porque o cara deixa cartas codificadas assinadas por Longlegs em todas as cenas de crime. Então a Harker começa a investigar e acaba descobrindo coisas que vão deixando aquele caso ainda mais confuso e bizarro e conexões com o seu próprio passado. Longlegs tem uma temática sobrenatural bem sombria, com uma super pegada investigativa. Então a história se desenvolve através da caça ao assassino. Primeiro e segundo ato eu diria que nem parece um filme de terror, parece um thriller criminal. E por isso ele tem sim um desenvolvimento mais lento, porque chegar até o vilão e encontrar todas as conexões necessárias para desvendar o mistério dele é uma tarefa muito complicada. E apesar de algumas respostas até serem encontradas com uma certa facilidade em alguns momentos, ainda assim é um mistério difícil de se resolver. Principalmente se tratando de um tempo fora da era digital, né? O filme é ambientado nos anos 90. Até porque se fosse nos tempos atuais, seria simplesmente olhar algumas câmeras de segurança e grande parte do mistério acabou aí. Mas não, matar essa charada aqui acaba se tornando algo mais lento mesmo, porque tem alguns pontos ali da história que parece que não se encaixam de jeito nenhum. Como, por exemplo, o fato de não existirem evidências da presença do assassino no momento do crime. É como se ele tivesse matado de longe, mas não existe essa possibilidade, não é mesmo? E a gente tem ali agentes do FBI que não conseguem, na verdade nem podem, né, cogitar algo sobrenatural para explicar aquilo tudo. Logo, é um mistério bem complicado de se resolver para eles e até mesmo pra gente que sabe que tem algo de sobrenatural ali. Então a história acaba sendo muito envolvente exatamente por isso, pela forma como ela é contada e como o mistério se constrói. Até porque seria muito fácil fazer essa história se tornar um grande clichêzão. Porque a premissa em si não tem nada de super diferente. É uma história que a gente já viu em vários outros lugares. A premissa, né, que eu digo. Um agente do FBI investigando misteriosos assassinatos de famílias. História de serial killer normal. Mas aqui é como se eles tivessem pego uma história que poderia facilmente ter se tornado mais do mesmo e tivessem pensado como é que a gente pode contar essa história de modo que ela não se torne um grande clichê. Como o filme tem muito dessa vibe investigativa, a parte do terror, de fato, acaba ficando mais pro terceiro ato. Mas isso não quer dizer que todo o desenvolvimento seja super morno. Desde o início, o filme tem uma atmosfera muito sombria e desconfortável que se dá através do mistério, dos efeitos sonoros, da fotografia e da personalidade da detetive Lee Harker. A Harker é uma personagem muito retraída, muito isolada, parece que não gosta muito de se relacionar com outras pessoas. E a fotografia realça muito esse isolamento dela. E ela é uma personagem muito estranha, porque o tempo todo ela dá a impressão de que tá guardando alguma coisa pra ela que ela não quer compartilhar com ninguém. Ela realmente parece que opta por ser uma pessoa isolada. Então, o jeito dela ajuda muito na construção dessa atmosfera desconfortável, porque a gente assiste a história do ângulo dela. E ela mesma já parece que tá o tempo todo desconfortável. Então isso passa muito pra gente. Isso é claro graças ao excelente trabalho da Maika Monroe interpretando a Harker. E o que torna tudo muito mais desconfortável e sombrio, é claro, nos poucos momentos em que ele está em cena, é a presença do vilão. E eu vou ter que falar, se eu não soubesse de antemão que esse cara era interpretado pelo Nicolas Cage, ia passar batido por mim. Isso porque a caracterização do personagem deixou ele tão diferente. E eu não tô falando só da maquiagem. O vilão é um ser humano, ok, mas apesar de ter um corpo de ser humano como qualquer outro, existem pequenos detalhes da maquiagem e da sua personalidade que tornaram ele excepcional. Eu não vou entrar no quesito aparência física, porque nem mesmo no trailer é mostrado muito o rosto dele, e isso é totalmente proposital. Até no próprio filme demora um pouco para aparecer ele em mais detalhes. Que eu posso falar um pouco sobre ele, de modo que não tire a graça pra quem vai assistir o filme, é sobre a personalidade. O cara é simplesmente pirado. Mas não é pirado do tipo, esse cara tem que ir pra um hospital psiquiátrico. É pirado do tipo,
tem algo de diabólico nesse cara. E cada vez que o filme mostra ele, a gente vai entendendo mais e mais o quão sinistro ele é, porque a princípio ele não mostra assim, ele com uma riqueza de detalhes logo no início, justamente porque ele quer construir essa atmosfera de mistério. Então ele começa a mostrar aos poucos, e quanto mais ele mostra, mais ele vai convencendo a gente de que tem algo muito sombrio nele. Você se imaginar na frente daquele cara é algo que dá arrepios mesmo, porque é instantâneo o pensamento de algo terrível vai acontecer. E ele não precisa estar com uma arma na mão ou estar com uma faca na mão para causar essa sensação. Só dele estar ali parado, em pé, olhando para a pessoa, ele já causa essa sensação. Quando ele abre a boca para falar, essa sensação só triplica, porque ele só fala coisas perturbadoras. Na verdade, o filme inteiro passa muito essa sensação, porque constantemente ele tem essa vibe de desconforto. Só que ela é muito intensificada quando o vilão tá em cena, que infelizmente são poucos os momentos, eu preciso acrescentar. Gostaria que o personagem do Nicolas Cage tivesse aparecido mais. O trailer já deu essa impressão pra gente, né? Que ele apareceria pouco, e o trailer tava certo. Mas voltando, o Longlegs é bizarro, ele é louco, ele é estranho. E o Nicolas Cage interpreta essa bizarrice tão bem, que esse é um dos motivos de eu ter dito aquilo que eu falei, de que passaria batido se eu não soubesse de antemão que era ele. Foi uma junção de maquiagem e de uma personalidade que eu nunca imaginaria nele. E um outro ponto positivo do vilão é que ele não me lembrou, pelo menos não instantaneamente, nenhum outro vilão de filme de terror. E na minha opinião acaba sendo muito positivo mesmo, porque isso remete à originalidade, e originalidade é algo que eu aprecio muito num filme de terror. E por falar em apreciar, para os apreciadores de um bom gore, eu preciso dizer que, apesar de ser um filme de serial killer, não existem muitas cenas de violência explícita, porque o terror no filme é mais voltado para o psicológico. Existem ali algumas poucas cenas de violência, mas nada é muito detalhado visualmente falando. Agora, foi tudo legal, a história é cativante, as atuações são ótimas, o vilão é excepcional, mas eu não vou negar que eu esperava uma resolução diferente. Eu esperava, na verdade, uma resolução super mirabolante, diferente de tudo que eu já tinha visto. E o que foi entregue foi algo simples. Acho que essa é a única palavra que eu consigo usar, é claro, sem entrar em detalhes e sem dar spoilers. Não que tenha sido previsível, porque não é aquele tipo de filme que eu já consegui entender absolutamente tudo que estava acontecendo instantaneamente. Não é isso. Só a simplicidade da resolução mesmo, sabe? Não tem nada de diferente como eu estava achando que teria. Até porque a própria premissa do filme, como eu já falei aqui anteriormente no vídeo, não é diferente de tudo. É uma história normal, que a gente já viu aquela premissa em várias outras histórias. Mas ainda assim, antes de assistir ao filme, eu estava esperando que a resolução fosse explodir a minha cabeça, do tipo, caralho, meu Deus, que revolucionário. Inclusive, as maneiras como as respostas foram entregues não vão muito de encontro com tudo que o filme construiu. Parece que ficou, assim, bem diferente, sabe? O filme todo é um mistério muito bem construído, e quando chega mais pra hora de revelar tudo que tá acontecendo de fato ali, ele joga tudo na gente. Basicamente, tem uma pessoa que fala tudo que tá acontecendo ali pra você. O mistério vai todo embora. Tem alguém que começa a falar isso. Pronto, a gente já tá sabendo de tudo. Apesar de achar que isso não combinou com a forma como a história foi construída, não foi esse o problema pra mim. O problema pra mim foi realmente a simplicidade da resolução. Quando eu digo resolução, eu não sei se vocês estão entendendo exatamente o que eu quero dizer. Eu não tô falando do desfecho, de como terminou a história. Eu tô falando do que era que tava por trás daquilo tudo, entendem? O mistério. E o problema, na verdade, não foi nem esse. O problema foi a minha alta expectativa, achando que ia vir algo que ia explodir a minha mente. Não foi assim. Não foi uma conclusão marcante, como eu tava esperando, e por isso eu fiquei parcialmente decepcionada, mas ainda assim não achei o filme ruim, até porque eu dei um 7,5 pra ele. Eu não dou nota, eu não costumo dar notas aqui nas minhas críticas, mas esse em especial eu quis dar uma nota para que vocês entendessem que eu não achei o filme ruim. Não deixei de gostar, e eu inclusive acho sim que vale a pena ir ao cinema assistir. Eu só estava esperando um pouco mais, pelo menos lá do final, do que foi entregue. E você, o que achou? Teve a mesma opinião que eu, ou você gostou mais da resolução do que eu? Me conte aqui embaixo nos comentários. Só cuidado para não dar muitos spoilers, porque a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo é porque não viu o filme ainda. Então, se você for falar sobre o final mesmo, dá um avisozinho de spoiler.
spoiler, aviso de spoiler, aí coloca o teu comentário embaixo. Mas me fala sobre o final, porque eu quero muito ver a opinião de vocês, especificamente em relação a essa resolução. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de filmes de terror, você está no lugar certíssimo, aqui é a tua casa. Beijinhos e até a próxima.